E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a achará, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. As escrituras sagradas revelam essa passagem. É algo terrível que aconteceria em algum momento da história da humanidade. Aparentemente esse momento chegou. A humanidade está condenada? Venha conosco entender e desvendar esse mistério. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para falar sobre o apocalipse zumbi, uma pandemia letal que está transformando seres humanos em zumbi. Boa noite a todos. Eu sou o comentarista Max Paulo e também aqui como Leandro, estou muito assustado com tudo isso que está acontecendo no mundo todo. Um monte de gente vendo zumbi, morrendo, muita coisa acontecendo. Para isso, convidamos 3 especialistas. Eduardo, especialista em epidemiologia, o Marlon, especialista em proteína, e o Clayton, especialista em prion. Queria fazer a primeira pergunta ao Eduardo. Eduardo, o que as autoridades sabem sobre esse assunto? Onde ela se iniciou? Como podemos evitar o contágio? Boa noite, Leandro. Boa noite aos especialistas e comentaristas hoje no programa. Um especial boa noite ao nosso público qualificado que sempre nos acompanha e nos prestigia. Realmente as suas palavras foram muito precisas. Trata-se de uma pandemia mortal. O que está sendo chamado de apocalipse zumbi é uma versão de encefalopatia espongiforme muito agressiva que foi descoberta recentemente pelos cientistas e está tomando conta do mundo todo. Cidades do mundo inteiro estão sucumbindo. Vejam essas imagens. They're faster. They're organized. Oh, Scheiße. As imagens são fortes, as imagens são terríveis. Trata-se de uma doença muito grave, que se desenvolve muito rápido, muito mais rápido do que as encefalopatias anteriores descritas na medicina. E para termos uma noção da gravidade, vamos mostrar o quadro que foi preparado para esse programa. Nesse quadro nós temos as encefalopatias espongiformes transmissíveis que já foram relatadas na medicina. Por volta de 1920, foi descrita a doença de Creutzfeldt-Jakob, a DCJ, associada ao consumo de carne contaminada, mas também tem transmissão hereditária e provoca o comprometimento da função mental que leva à demência. Provoca espasmos musculares e andar cambaleante. Uma vez que a pessoa é diagnosticada com a doença, a sobrevida é em torno de 1 ano. Por volta de 1935, foi descrita a doença de Gershman-Streisler-Schnecker, a GSS, que é uma doença hereditária e provoca instabilidade ao andar, espasmos musculares, dificuldade na fala, demência, nistagmo, que é o movimento rápido dos olhos numa direção, seguido de um retorno lento à posição original, e surdez. Uma vez contaminada, a sobrevida é estimada em torno de 5 anos para essa doença. Uma prática de canibalismo foi comum durante muitos anos no mundo e em 1957 foi descrita a doença Kuru, associada ao canibalismo, em especial pelo consumo do cérebro humano. E
provocava tremores e ataxia, distúrbios do movimento, demência. E uma vez diagnosticado, a sobrevida da pessoa era em torno de 2 anos. Um outro tipo de encefalopatia espongiforme transmissível é a insônia familiar fatal, sigla IFF, que foi descrita por volta de 1986. É uma doença hereditária que provoca dificuldade da pessoa dormir e manter o sono. Com o tempo acontece um declínio cognitivo, ataxia e sintomas psiquiátricos. Ocorre hiperatividade simpática, como hipertensão, taquicardia, hipertermia, sudorese, e ela pode ser muito grave. Ela pode provocar morte em até 7 meses, em alguns casos, com tratamento, pode chegar até 73 meses. E infelizmente, no final de 2021, início de 2022, ainda não é bem precisa a data em que foi descoberto aí o primeiro caso, mas o que se sabe é que aconteceu no Rio Grande do Sul, possivelmente durante um churrasco com fogo de chão, onde aconteceu as primeiras contaminações. Em seguida, outros estados do Brasil, outros países da América do Sul, como Uruguai, Argentina, Paraguai, depois os demais países da América do Sul, América Central, devido à exportação de carne, né, o Brasil é um grande fabricante de carne bovina, então acabou espalhando para os outros continentes e realmente caracterizou uma pandemia. Os sintomas são muito mais fortes do que as encefalopatias anteriores. A pessoa contaminada ela desenvolve uma força sobre-humana e ela passa a atacar as pessoas que estão sadias, né? E ela, uma vez que ela ataca, ela oferece cérebro de outros zumbis. Então, inicialmente foi uma contaminação através da carne, mas a prática do canibalismo que é imposta pelos zumbis acabaram agravando mais os sintomas e disseminando ainda mais as transmissões. Marlon, o que a proteína tem a ver com tudo isso? Boa noite, Leandro, aos convidados e telespectadores que nos acompanham. Leandro, a proteína é uma peça-chave para essa terrível mutação que vem assolando o nosso país. E, infelizmente, se espalhando de maneira muito rápida para países vizinhos. E como bem disse nosso especialista Eduardo, a transmissão se dá através da ingesta de carne contaminada, que é rica em proteína. E um dado relevante sobre esta anomalia é que as pessoas contaminadas preferem especialmente carne de seres humanos saudáveis, o que torna o combate dessa anomalia cada vez mais difícil. Clayton, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. É possível que o prion é a causa dessa pandemia? Os prions é um ser vivo? Por que as proteínas ficam anormais? Tem alguma coisa a ver com a genética? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, Max. Boa noite, Leandrão. Forte abraço aí pro Eduardo e pro Marlon, meus companheiros aí. Queria primeiramente agradecer a vocês aí pela rica oportunidade de estar participando desse podcast, mesmo que à distância. E para quem não me conhece aí, meu nome é Clayton Teixeira. Eu sou especialista em prion. Respondendo essa pergunta que você me fez aí de uma forma bem sucinta e clara para que todo mundo que estiver assistindo aí possa entender. Cara, o que seria o prion e por que eu acredito que eles é o grande vilão, é o grande causador desse apocalipse zumbi. O prion nada mais é que uma mutação do nosso gene que chama PRIMP, que atua no nosso sistema nervoso. Ele atua como se fosse o sistema imunológico dos nossos neurônios.
que protege os nossos neurônios aí contra ataques aí que venham a destruí-los. Uma vez que esse gene sofre uma mutação, assim, vamos se dizer, maligna, se transforma no prion, essa proteína maligna aí, que, vamos se dizer assim, de uma forma que vocês entendam, ela se transforma numa proteína fantasma, desprovida de DNA, de RNA, e uma vez que essa proteína entra em contato com o nosso organismo humano, ou até mesmo de um animal, cara, ela não pode ser detectada pelo sistema imunológico e muito menos combatida. Por isso é uma doença bem destruidora e degenerativa, até porque ela atua sempre no sistema nervoso dos indivíduos, tanto do ser humano como do animal. Boa noite, pessoal.